chegou a hora da nossa reportagem especial. Em primeiro lugar, deixa eu fazer uma pergunta para você que está em casa. Você iria a um médico sabendo que ele recebe da farmácia mais de 30% do que prescreve ao paciente? Fantástico faz agora uma denúncia grave. Vamos mostrar situações que já foram muito faladas, mas que até hoje não tinham sido mostradas. O pagamento de comissões a médicos para que eles indiquem farmácias. Você deve conhecer essa situação. O paciente sai do consultório do médico com o endereço da farmácia colado na receita. Para investigar por que muitos médicos encaminham pacientes direto para uma determinada farmácia, durante 2 meses, o repórter Eduardo Faustini se apresentou como Dr. Carlos Renato, endocrinologista. Fez contatos com farmácias de manipulação no Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador. E descobriu que elas oferecem comissões aos médicos, uma prática proibida pelos códigos de ética. A Medical, boa tarde. Anne, por favor. Oi, doutor. Como é que a gente pode trabalhar? Assim, todos os médicos aqui, a gente tem uma parceria, né? Alô? Doutora Terezinha, doutor Carlos Renato, quero que a senhora entenda, nós vamos inaugurar aí agora em abril essas clínicas de endócrino. O que eu gostaria de saber com a senhora é o seguinte, é possível fazer uma parceria de forma... É possível, claro. Eu vou ser sincero para você, aqui eu dou 25 de parceria. Ok, 25%, em cima da receita. Em cima da receita. Eu falei com o senhor que fosse até uns 30%, ou que fosse até umas 30 fórmulas, daria para a gente fazer até 40%. Acima disso, a gente poderia sentar e conversar. 3 médicos envolvidos em mais um caso de transplante irregular foram presos hoje em Poços de Caldas. Eles foram condenados no processo de retirada irregular de órgãos de um paciente em 2001. O radiologista Jefferson Skulski, o nefrologista João Alberto Góes Brandão e o médico urologista Cláudio Rogério Carneiro Fernandes foram presos no final da manhã de hoje. Deus vai resolver isso. Já resolveu e vai resolver de novo essa injustiça. Os mandados de prisão foram expedidos pelo juiz da Primeira Vara Criminal de Poços de Caldas, Narciso Alvarenga Monteiro de Castro. A pena para Cláudio Rogério Carneiro Fernandes foi de 17 anos. Jefferson Skulski pegou uma pena de 18 anos e João Alberto foi condenado a 19 anos de prisão. Os médicos estão envolvidos no chamado caso 5, um dos 9 processos que estão sendo investigados e apontam irregularidades na retirada e transplantes de órgãos em Poços de Caldas. Outros 3 médicos que não foram presos também estão envolvidos no mesmo caso. Tinha 6 médicos ao todo, né? Por que só 3 foram presos, doutor? Uma das médicas foi feita a desclassificação do delito, então foi reconhecida a prescrição. E um dos acusados, José Júlio, foi absolvido. E um outro médico, Paulo César, eu considerei que as medidas cautelares eram suficientes e não decretei a prisão preventiva dele. As audiências desse caso já tinham sido realizadas no ano passado. Agora, o juiz entendeu que o paciente Paulo Lourenço Alves, de 41 anos, ainda estava vivo quando os médicos fizeram a retirada de rins e córneas em 2001, depois que o paciente sofreu um AVC. Esse caso 5 dá-se por encerrado aqui na primeira instância? Sim, eu agora entreguei a prestação jurisdicional e não tenho mais, felizmente, mais nenhuma responsabilidade sobre esse caso. Possivelmente vão ter recursos e vão ser apreciados pelo egrégio Tribunal de Justiça. Ou seja, vai para a segunda instância. Segunda instância. O advogado de um dos médicos presos alega que não foi comunicado da decisão do juiz. Já aconteceu outras vezes e mais uma vez acontece, deixando a defesa, na verdade, perdida em relação ao teor da decisão. Agora o que a gente precisa é correr atrás da decisão, saber o seu teor, para assim buscar, através do remédio constitucional, né, que é o habeas corpus, a liberdade dos clientes, como anteriormente o tribunal já decidiu, né? Então entendemos também que não havia nem a necessidade de expedir agora o mandado de prisão, sendo que o tribunal anteriormente já decidiu que a prisão era ilegal.
O advogado José Arthur Calil, que defende os médicos João Alberto Brandão e Cláudio Rogério Carneiro Fernandes, disse por telefone que vai recorrer da decisão e entrar com pedido de habeas corpus. Já o médico Paulo César Pereira Negrão, que foi condenado a 16 anos de prisão, vai cumprir medidas cautelares em liberdade. O juiz entendeu que a participação dele foi insuficiente para a prisão. E conforme nós vimos na entrevista com o juiz do caso, o médico José Júlio Balducci, ex-secretário de saúde, foi absolvido. A oftalmologista que ele cita é Alessandra Queiroz Araújo, que não vai ser presa porque o juiz entendeu que a pena era pequena e foi prescrita. Mas isso tem muito caminho para percorrer, porque nós, na faculdade, a gente não sabe trabalhar com saúde. A gente aprende a trabalhar só com doença, só com remédio. Remédio não cura nada. Por isso que ser médico não pode falar que cura, porque você está trabalhando com remédio. Remédio remedia, só isso. E a maioria, eu conheço 2 ou 3 remédios que não têm efeito colateral. Todos os outros têm efeito colateral, tudo. Você pega uma metformina da vida, que é muito bom, que é, inclusive, para quem não sabe, é um fitoterápico. Foi tirado de uma planta. Muitos médicos usam metformina, não sabem que está usando fitoterapia. Mas vamos pegar a metformina, que tem muitas propriedades interessantes no diabetes. Ela, a longo prazo, ela faz depressão de B12, depressão de B9, depressão de coenzima Q10. Então, se eu uso metformina por muito tempo, em doses mais altas, eu vou desenvolver neuropatia. E o médico pensa que é neuropatia diabética. E não é neuropatia diabética. É neuropatia causada pela metformina. E a metformina causa uma neuropatia no vago, que chama neuropatia vagal, que antecede a neuropatia periférica, onde eu como qualquer coisa, parece que eu engoli um boi. Você que é diabético, está tomando metformina, talvez você tenha sentido isso. Pô, tudo que eu como parece que eu comi um boi. Porque a neuropatia vagal interfere, aí dá refluxo esofágico. Aí começa a problemática pelo medicamento que você está tomando, que é o melhor deles, hein? O melhor deles todos que você tem. Você me pergunta assim, qual é o mais benéfico de todos os medicamentos que eu tomo para diabetes? Eu diria metformina. É o mais benéfico de todos. E já causa esse estrago. Você imagina os outros, que eu não vou nem falar. Entendeu? E quanto mais moderno é o remédio, pior, tá? Porque remédio é assim, ó, tem uma lei que diz assim, ó, você não deveria prescrever um remédio que não foi lançado, que foi lançado nos últimos 7 anos. Você tem que esperar 7 anos para ver o estrago que vai dar. O médico ingênuo, o remédio foi lançado ontem, ele quer parecer que está atualizado, ele receita aquela porcaria, daqui um mês aquilo é tirado do mercado porque está matando gente. Não aceite remédio que foi lançado esse mês. Você está servindo de cobaia, porque não sabe qual vai ser o resultado. O Vioxx matou só nos Estados Unidos 160 mil pessoas que estão processando a empresa. Fora quem não está processando. Morreu de coração. Um anti-inflamatório que mata via coração. Não, chegou o Vioxx, um anti-inflamatório novo, não sei o quê. Quantas pessoas no Brasil morreram de Vioxx não sabe? Nem sabe que foi por causa do remédio. Davam para todo mundo, gratuito, impossível. Quem sabe? Muita gente, um parente seu pode ter morrido, você nem sabe que foi por causa disso. Então, essa história de que remédio novo lançou ontem, não, essa eu não quero, não. Isso não estar atualizado, não. Eu acho que isso aí é falta de respeito para com o paciente. Você dá um remédio que só foi lançado ontem. Entendeu? Isso na minha opinião, é uma inconsequência médica. Você dá um remédio que você não sabe como é que vai ser o desenrolar. Você já viu o que vai acontecer depois? E aí? Olha quantos remédios é tirado do mercado. Eu fiz uma lista outro dia dos 20 últimos remédios que foram tirados do mercado. Nenhum deles durou 5 anos. Tudo saiu antes. E experiência para falar sobre isso tu tem, né, Leite? E de sobra, né? Trabalhou em multinacional de farmácia. Eu sei que o que eu estou falando é pesado e eu tenho consciência disso. E eu tenho um material para poder, se alguém me falar qualquer coisa ou me processar, o que for, eu estou lá, vou chegar lá e vou dar uma aula e vou mostrar onde é que está o furo, entendeu? Para falar isso do jeito que eu falo, tem que ter muito bagagem por trás para ter coragem de chegar na frente da Câmara e falar isso, porque minha reputação está em jogo, então eu não falo coisa que eu não tenho certeza, entendeu? Então a minha recomendação para você é muito simples, não deixe o seu médico te receitar remédio que foi lançado ontem. Isso
Isso aí é uma roleta russa, você não sabe o que vai acontecer. Isso não é modernidade. Né? Não, e não é atualização coisa nenhuma. Isso aí é falta de respeito. Tá? Vocês entenderam isso? Então, eu estou mexendo com a indústria dos protetores solares, eu estou mexendo com uma série de interesses que existem. É muito complicado tudo isso, né? Fazer medicina assim é complicado. Fazer medicina assim você tem que matar um leão todo santo dia, porque você está tentando mostrar às pessoas o óbvio e a corrente tenta mostrar o ilógico e o não óbvio. E aí, por que então esses cientistas não buscam a cura, por exemplo, do câncer? Ou de outras doenças, enfim, terríveis? Quem disse a você que o câncer já não poderia ser curado? Questão, há interesse econômico em curar o câncer hoje? Quem disse a você que carros já não poderiam estar sendo movidos a hidrogênio, produzindo como efeito colateral vapor d'água? A pergunta, há interesse em produzir carros que eliminem vapor d'água ao invés de derivados petroquímicos na atmosfera? Quanta gente iria se desempregar hoje se a indústria petroquímica passasse a movimentar os carros não mais a partir de gasolina, óleo diesel ou outros combustíveis? A questão, Olga, é assim, ó, na ciência, a questão, a possibilidade nem sempre é igual ao interesse. E por aí a gente põe reticências, porque senão a gente começa a entrar numa área muito perigosa. Muito perigosa. Aonde vai mexer, como eu falo, né? Cutucar a onça com vara curta. A gente melhor sabe que a doença é uma grande indústria. A doença é uma oportunidade de negócios. Essa que é a realidade. Então, por isso que nós vamos ser inteligentes e vamos ser saudáveis. Essa é uma opção bastante inteligente. Vocês entenderam isso? Então, eu estou mexendo com a indústria dos protetores solares, eu estou mexendo com uma série de interesses que existem. É muito complicado tudo isso, né? Fazer medicina assim é Fazer medicina assim você tem que matar um leão todo santo dia, porque você está tentando mostrar às pessoas o óbvio e a corrente tenta mostrar o ilógico e o não óbvio.